estudo do Livro da Esperança. A nossa lição de hoje é de número 70 e o título é Ser Espírita. Então, nós já vamos começar comentando esse ser espírita. É diferente de estar espírita. E nós alcançamos duas coisas valiosas para estar comentando. Primeiro, no ser espírita, são todos aqueles companheiros que já está buscando o estudo básico da doutrina espírita, já está buscando essa maturidade da consciência e fazendo o trabalho que é a base da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então, até a nossa bandeira da nossa religião é essa, fora da caridade não há salvação. E estamos também empenhados naquela parte que fala, se nós, sendo espírita, já estamos batalhando nesse trabalho, assessorado pelos amigos espirituais da ordem superior, já estamos fazendo todo o trabalho da divulgação da nossa doutrina, já estamos envoltos em grupo de auxílio aos mais necessitados e já estamos assim mais tranquilos nessa compreensão. Nós precisamos ficar bem atento que o que vai contar de verdade ser espírita é todos nós que empenhamos com a nossa transformação moral. Sabemos que é bem gradativa e que nós estamos em vantagens dentro das pesquisas, dos estudos que nós tivemos algum alcance, que fala que das seitas existentes, nós temos 3 pontos positivos. O primeiro, não tem ordem não, mas o que nós vamos mencionar primeiro é que nós somos um público menor. E o segundo é que nós estamos também numa faixa etária realmente mais madura, de mais compreensão. E o terceiro é que nós também, a maioria, já temos um grau de instrução. E a gente fica bem atento que mesmo tendo essas vantagens, nós temos companheiros nossos dentro da doutrina espiritualista sofrendo muita discriminação, como já foi com os espíritas no passado, e não é no passado muito longe, não. Lembramos quando perguntava a nossa religião na escola que estudávamos. O que a gente falava? A gente erguia o peito e falava que era espírita? Nós tínhamos um coleguinha que a gente estudava com ele, que a gente tinha afinidade, a gente trocava essa informação, qual que era a religião dele, qual que era a nossa. Então, hoje ainda, nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos vendo irmãos nossos espiritualistas sofrer tantas discriminações que a gente fica até triste, né? O que eles fazem com os terreiros de Umbanda, o que eles fazem com os candomblés, para a gente ficar vendo que mesmo a gente sendo um público menor, a gente já tem um grau de escolaridade maior, que é importante, para a gente estar também trabalhando na defesa desses nossos irmãos. Todos nós, seres humanos, temos o direito de expressar nossa crença. Lembra, tem uma fala super importante do Divaldo, mostrando assim, uma fase que não é muito longe de quantos médiuns eram tratados como loucos.
que ficava cheia as clínicas psiquiátricas. Então, para a gente estar vendo aí, ser espírita traz muita responsabilidade para nós. Na nossa divulgação da doutrina espírita, nós precisamos ficar de cabeça erguida, mostrar essa era nova, né, do cristianismo, o quanto nós estamos tendo esse auxílio da doutrina espírita, né, o nosso Consolador prometido, mostrando para nós esse envolvimento com o mundo espiritual e o mundo físico, para a gente saber lidar. Imagine esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, que a gente está sabendo que isso é um movimento que está ligado a essa transição planetária. Quantos de nós estamos vivenciando esse desencarne de família próxima, de amigos próximos, e assim, em quantidade já bem avançada, e nós temos a bênção do conhecimento que precisa ser levado para a consciência da compreensão que isso faz parte da era nova. Essa limpeza já é uma promessa, né? Que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, agora, realmente, a gente vai ter que ficar atento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, tem uma fala da missão dos espíritas. Uma fala da missão dos espíritas. O nosso compromisso, o que é missão? É o trabalho que nós viemos para desenvolver aqui na Terra. E esse trabalho nós temos que nos responsabilizar primeiro conosco. Entender direitinho que para eu fazer um trabalho, eu preciso acreditar que esse trabalho terá frutos. E a gente tem que começar esse trabalho conosco, dentro do nosso lar. E tem uma fala super importante, falando como que a gente ensina que tem o maior campo na aprendizagem. É através do exemplo. Então, ser espírita precisa da gente estar envolvido em todos os compromissos da doutrina espírita. Então, eu preciso frequentar um centro? É importante? Vamos fazer essa pergunta para nós. Ou eu posso ser espírita sem frequentar um centro? Aí nós vamos compreender. Se eu ser espírita sozinho, eu não vou saber como que eu enfrento um desafio. E aí, eu posso ser espírita e não participar de nenhuma atividade na casa espírita, não ter nenhum comprometimento, não ver a eficácia do trabalho em grupo? Então, vamos envolver nesse ser espírita. Aí eu já estou envolvida em alguma atividade na casa e eu também preciso de contribuir. Tem várias formas de contribuir, porque o movimento espírita hoje, ele busca também dar uma assistência material para todos aqueles que estão em condições financeiras comprometidas, sem trabalho, muitas vezes doente, muitas vezes sem lar, sem família, tem as instituições. Então, nós que nos intitulamos espíritas, temos que envolver. Mas só isso, como nós já falamos, não basta. A cada uma dessas atividades, eu vou ter os desafios. E é aí que eu estou fazendo a minha reforma íntima.
eu estou fazendo a minha transformação. Nós precisamos ficar bem atentos. A lição do Emmanuel é muito importante. Ela vem tocar verdadeiramente o nosso coração, para a gente estar vendo que esse companheiro, né, do livro da Esperança está trabalhando títulos para nos auxiliar nesse processo de reforma íntima. E nós vamos ler e comentar a lição, e dentro desses comentários podemos fazer algumas expansões também. É uma fala de Jesus que está em João: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos lembrar que esse irmão nosso, que fala e que demonstrou que venceu o mundo, passou por vários desafios, que é o que faz conosco esse envolvimento no trabalho do nosso movimento espírita. Aqui no livro da Esperança continua. Esse está no capítulo 20, está no item 4, que fala: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Então, isso é para nós. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E tem também aquela fala de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para a gente prestar bem atenção nessa gloriosa tarefa. Por que ela é gloriosa tarefa? Porque nós vamos buscar o nosso conhecimento na ação. E o que nos modifica é mãos à obra, é na ação. É lá que nós vamos encontrar os nossos desafios, todas as dificuldades para o desenvolvimento dessa tarefa. Nós conhecemos a história parcial do nosso companheiro Tio Miguel, e a gente, conversando com um dos filhos do Tio Miguel, um dia eles nos revelou o quanto eles se sentiam prejudicados com o trabalho da Dona Maria e do Tio Miguel no acolhimento àqueles filhos que procuravam lar. E a gente entendeu a dor deles. Eles não sabiam, não tinha ainda essa maturidade para entender que todos nós somos irmãos, que aqueles que estavam sendo acolhidos naquele lar também eram irmãos por parte do Pai. E a gente ouviu com respeito, com amor, o depoimento do nosso companheiro, do filho dele. E hoje a gente vê que eles estão dando sequência na doutrina e que, de alguma forma, também estão agregados em grupos de trabalho. Então, mesmo tendo dificuldade, houve aprendizagem. E é isso que nós estamos batalhando na divulgação da doutrina, né? Que nós precisamos, muitas vezes, entender que aqueles que não estão prontos ainda para ajudar, eles estão na condição de receber. Mas se nós precisamos de doar do nosso tempo, de doar do nosso conhecimento, de doar dos nossos recursos financeiros, também existem as pessoas carentes de todas essas situações. Então, nós temos que confiar em Deus e começar a batalhar, porque se está tudo certo.
A doutrina espírita, cristianismo renascente, né? Então, quando é que nasceu a doutrina espírita, né? Quando que foi lançado, né, todos os livros da codificação da doutrina espírita. E aí renasce todos os ensinamentos que no passado era olho por olho, dente por dente. Aí renasce a doutrina espírita, né? Fazendo esse fechamento, né, de Jesus, que ele não veio destruir a lei, e que ele veio dar complemento, e que a lei era de amor agora. E o que é o nosso cristianismo renascente? É a lei de amor, né? Nós vamos ter que desenvolver o nosso sentimento para fazer a nossa transformação moral. O dia que nós entendermos que todos aqueles que estão nos dando oportunidade do trabalho, nós vamos entender que esse trabalho faz nós desenvolver o sentimento de amor. Então, a gente precisa ficar bem atento com esse ensinamento. Aí ele fala, ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Então, a nova era é a era do cristianismo, é desse trabalho de amor. E aí ele fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. Isso é uma visão até nossa mesmo, se não formos vigilantes. Ver todas as dificuldades, todo esse caos político, toda essa problemática da pandemia, todo esse déficit na saúde, na escola, e nós vamos ver assim, se a gente começar a entrar nessa sintonia, nós vamos imaginar a casa em ruína. Mas, paralelo a isso, o avanço tecnológico, quantos aparelhos para diagnosticar e auxiliar em vários tratamentos, quantas instituições amparando filhos sem pai, sem mãe, doentes. Quanta coisa boa, se a gente lembrar do nosso companheiro Chico, a gente vai ver que mesmo com toda a debilitação no corpo físico, ele mostrava a sua grandeza em acreditar no mundo e deixou para nós todo esse trabalho de ensinamento. Isso é muito profundo, isso foi muito próximo da nossa realidade. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de degradação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então, isso aqui, quando a gente iniciou o nosso estudo falando do ser espírita, nós mostramos que nesse mundo que nós estamos, nós somos até observados, nós somos procurados, para todos esses comentários. Como que nós nos entendemos, nos comportamos diante das dificuldades. E aí a gente vai ver que nós temos um papel importante, que seria essa célula sadia capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então, a gente tem muita importância, sim. Nós somos observados e nós podemos dar bons exemplos, mesmo dentro do sofrimento. Nós sabemos que a nossa passagem por aqui
muitas vezes ela nos dá a oportunidade até de redimir através do sofrimento. Quando eu fazia o estudo dessa lição, eu lembrei com carinho do nosso irmão Tio Miguel, que fez um trabalho maravilhoso, que quantas vezes era procurado para dar um conselho, para ouvir uma dificuldade, ele sempre estava procurando nos ajudar. E mesmo assim, fazendo um trabalho de muito amor, de batalhar junto à sua esposa, no amparo a todos aqueles filhos que procuravam abrigo no seu lar, ele teve o final da sua existência com problemas de saúde, que só vamos, fazer esse resgate quando já estamos preparados. Então, eu pude sentir que ele já estava preparado para fazer toda aquela limpeza perispiritual ainda naquela existência. Então, é isso que nós, como espírita, precisamos também nos preparar. A nossa reforma íntima não é buscar facilidade, é fazer um plantio e ter condições na sua colheita. E aí nós, novamente, vamos falar com o espírita. Onde suja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se o esteio da ordem, e onde lave o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Também lembro de uma lição que eu li, que foi permitido a um companheiro em busca de ajuda que solicitasse todo tipo de ajuda que ele necessitasse. E ele foi pedindo várias ajudas e todas concedidas. Quando ele se sentiu só, com todas aquelas dádivas, ele ainda não se sentia plenamente bem. E aí ele retorna ao mensageiro e fala: me concedeste tudo o que eu te pedi e eu ainda não me sinto bem. Ele falou: você esqueceu da principal, da esperança. E aí a gente imagina, né? Tudo em destruição. E aí eu entro em desespero. Como é que vai acontecer? Aí eu esqueço que a própria natureza tem o período do refazimento. E aí, se a gente ficar indisciplinado, ficar pessimista, a gente não percebe que tudo está caminhando. Se nós tivermos esperança, nós sairemos vencedores daquela situação. Então, o Emmanuel, sempre rico, nesse momento de nos ajudar na reforma íntima, porque isso tudo, primeiro, precisa ser aplicado a nós. E o nosso fortalecimento nos ajuda dessa divulgação. Assim sucede, porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhes aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Isso aí é importante a gente falar, que a gente precisa reconhecer que a gente fica na expectativa sempre que é o outro, ou que é culpado, ou que tem que fazer.
e nós ficamos aí nesse processo da cobrança. E muitas vezes aquelas criaturas confiam tanto em nós que eles é que estão aguardando qualquer luzinha que venha de nós. Então, isso que sirva para nós, quando a gente estiver nesse processo de cobrança, que a gente vê se realmente esse é nosso papel, porque muitas vezes nós já estamos em condição de auxiliar. Fica refletindo sobre isso, porque lembra de nós. Imagina quando nós percebemos assim a cobrança mais severa, vamos falar no trânsito, né? Como que nós entendemos? Nós entendemos que se alguém me buzinou, está errado, ele está sem paciência. E muitas vezes nós não conhecemos o interior daquela criatura. Ele acha que ele tem muito mais direito de nos cobrar, que o lugar era dele. E aí a gente vê quantos acidentes de trânsito pela nossa impaciência. Então vamos mais uma vez partir para essa reflexão. E aí nós que estamos nos intitulando ser espírita, nós vamos trabalhar o companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Então, esse companheiro nosso de ideal, aquele que busca caminhar conosco, nós temos que lembrar que a palavra do Cristo, né, nos alcança sem gritar, ele não cobra nada. Tudo que ele nos ensina, que ele nos exemplifica, ele não volta para ver se a gente está fazendo. Lembra dos apóstolos de Jesus. Ele sabia até onde cada um daria o seu testemunho, que muitas vezes não seria favorável. E ele já tinha a complacência para aproveitar tudo de bom naqueles companheiros, mas entender que ninguém tinha mérito suficiente para que o outro rebaixasse, ou então que tinha que a soberania do Cristo dava a ele o direito de inferiorizar os seus cooperadores. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Até inconscientemente nos sentimos melhor e esse sentimento é externado em comportamento e o outro se sente inferior. E ninguém é inferior a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo. Olha a nossa responsabilidade, que é o nosso exemplo. No trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Olha esse finalzinho aqui, o quanto que mexe conosco. Não nasce da violência, e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Hora que você usa esse sentimento, como que você envolve esse irmão, esse companheiro? E isso é um alerta para nós, temos que ficar bem atento. A cobrança, ela é quase invigilante de nós. E aí, e o resultado da cobrança?
que eu estou dando em troca? Então, lembra da pontualidade. Eu lembro de um colega nosso que um dia ele comentou comigo que ele chegou para uma reunião mediúnica e que a porta estava fechada e que não tinha nenhum minuto ainda de atraso. E ele se sentiu muito assim, injustiçado e pensou até em abandonar o grupo. E aí, quando ele foi dividir essa dor com a esposa, a esposa disse assim: não, agora você vai fazer diferente. Você não vai dar esse trabalho para ninguém fechar a porta. Você chega mais cedo para ser você que fecha a porta. É muito difícil fechar uma porta faltando um outro companheiro. Então, se tiver faltando algum companheiro, você vai ver a dor que você causou na nossa coordenadora. E ele conta, né, me contando que foi a maior lição para ele, que no momento ele se sentiu injustiçado, não foi esperado nem um minuto. E muitas vezes nós precisamos, né, de ver, olha bem, a verdade e do amor. Então, se foi colocado o horário, é para ser respeitado, é a verdade. E nós temos que ter amor por aqueles que vai cumprir esses horários, né? Lembra da esposa, que trabalho que é saber que está faltando alguém, que ele pode estar a caminho, mas que nós temos que ser pontuais com a espiritualidade. Então, para a gente estar vendo a nossa responsabilidade. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Então, lembrando mais uma vez da nossa responsabilidade com o conhecimento, que ele passa a ter um valor maior quando ele vai para a nossa consciência, nos advertir da nossa responsabilidade, e quando ele vai integrar na nossa responsabilidade da nossa renovação íntima, né? E falar assim para nós, né? O quanto é difícil essa transformação moral que nós iniciamos o estudo para a gente nos responsabilizar, que precisa do estudo, ele é importantíssimo, nós precisamos dele na nossa conhecimento para divulgação, nós precisamos de todo o trabalho no bem para nós aplicarmos, né, a bandeira da nossa doutrina, que é a caridade, é a base, mas que isso tem que envolver o nosso sentimento de amor para nós fazermos a nossa transformação moral. Nós agradecemos a oportunidade do estudo, do comentário e pedimos para a espiritualidade abençoar a todos nós que vamos ouvir esse vídeo e lembrar que a nossa doutrina é a doutrina que nos ajuda a compreender as leis e vivenciá-las para que nós possamos evoluir nessa existência e nas outras. Fiquem com Deus.